É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Archie, você precisa entender. Os olhos de Lucy se encheram de lágrimas. Ela é minha mãe. Não posso jogá-la na rua. Está se referindo ao modo como ela o colocou na rua quando você era quase uma criança e não tinha um tostão? Como você pode comparar? Naquela época, ela estava em um estado de consciência obscurecido, não sabia o que estava fazendo. E agora ele voltou a si. Ele recobrou o juízo. Archie estava furioso demais. Por mais de 10 anos, ela estava sozinha, vivendo por conta própria. E então me lembrei de minha filha. A propósito, como ela o encontrou? Você não a reconheceu? Tenho certeza de que a minha não teria lhe contado nada. Não importa, Archie. Lucy não ia se preocupar com essas trivialidades. Tudo o que importa é que ela está comigo agora e quer que voltemos a ficar juntos. E, de qualquer forma, só porque cometi um erro, não significa que tenho de me vingar dela pelo resto da vida. É isso, Archie, está fora de questão. A mamãe vai morar conosco. Não vou expulsá-la de casa. Archie não gostou dessa decisão. Ele entendia que Lucy havia sentido falta da mãe durante todos esses anos, e agora ela só estava feliz com a aparência dela e era incapaz de ter uma visão crítica da situação. Ele mesmo não acreditava nem por um segundo na mulher idosa que havia aparecido na porta de seu apartamento algumas horas atrás. Mas também não podia discutir com Lucy. Parecia que ele teria que aguentar ter uma sogra chamada Betty por um tempo. Por enquanto, pensou ela, vamos descobrir isso à medida que formos avançando. De qualquer forma, não vou deixar que ela machuque Lucy. Betty, então apenas Betty, havia dado à luz uma filha aos 25 anos de idade. E isso foi tudo. Para ela, sua vida havia terminado. Betty nunca se casou. Primeiro, ela estudou muito, não querendo se distrair com seus colegas de classe. Depois, trabalhou com a mesma diligência, ocasionalmente aceitando sinais de atenção de colegas e pretendentes ocasionais, mas sem levá-los a sério. Ela esperou por um amor realmente grande. E esse amor veio na forma de um viajante de negócios aleatório que veio à sua cidade por um mês a negócios. O homem era 7 anos mais velho que Betty, alto e magro, vestia-se bem e tinha boas maneiras. Ele cortejava a moça lindamente, dava-lhe buquês de flores luxuosos, levava-a para jantar em restaurantes de hotéis, por algum motivo, cada vez em um diferente, caminhava pela cidade à noite, lia poemas, fazia elogios. Em resumo, tudo foi quase como nos filmes, como em um belo conto de fadas. A despedida na estação de trem foi bastante cinematográfica. Ela chorou e o abraçou, ele a beijou, prometeu escrever e telefonar, e voltar para sua amada assim que o trabalho permitisse. Ele acenou para ela do vestíbulo do trem que partia e gritou seu amor, e ela correu atrás dele até o final da plataforma. Por um tempo, Betty passou o tempo em sonhos cor-de-rosa, esperando notícias de seu amante e escrevendo-lhe cartas afetuosas e apaixonadas, que por enquanto se acumulavam na gaveta de sua escrivaninha. Antes de partir, ele lhe disse que estava indo para outra cidade a negócios e que não voltaria para casa por um mês. Portanto, não havia sentido em enviar-lhe confissões epistolares antes disso. Ela se lembrava de seus encontros, conversas, beijos. E então ele descobriu que ela estava grávida. No início, essa notícia só deixou a moça feliz. É claro que agora só faltava informar o amante sobre o futuro filho, e ele, como homem honesto, a levaria imediatamente ao cartório. Eles se casariam, e então viria uma vida assim, imaginando que Betty apenas apertaria os olhos de prazer, e sua cabeça começaria a girar docemente. Na realidade, porém, tudo acabou sendo muito diferente de seus sonhos. Quando Betty discou o número de telefone que seu amante havia lhe deixado, ela ouviu uma voz severa no receptor. Quarto.
Que quarto? Ela não entendeu. Quarto número 3 no andar da Mesh Press, explicou a voz severa. Para quem você quer que eu ligue? Beth pediu desculpas e desligou. Decidindo que tinha o número errado, a garota tentou ligar várias outras vezes, mas sempre recebia o mesmo concierge severo do albergue. Ela deve ter confundido os números quando anotou o número, decidiu a jovem. Ela anotou na estação, com pressa. Ela certamente não poderia morar em um albergue, o endereço deixado por seu amante era o de um apartamento. Beth enviou uma carta para seu príncipe, pagando um extra na agência dos Correios para a entrega expressa. Mas o envelope voltou uma semana depois com a inscrição o destinatário não encontrado ou abandonado. Completamente perplexa, Beth decidiu ligar para o centro de informações da cidade onde seu amante supostamente morava. Ela foi informada de que a casa no endereço havia sido demolida há 1 ano e agora era um terreno baldio. Dê-me pelo menos o nome do e-mail ou o ano de nascimento, disse o funcionário do diretório. Ou melhor ainda, os dois. Beth não sabia nenhuma dessas coisas, pois não havia motivo para perguntar sobre essas trivialidades enquanto ela estava absorta no romance. Você não pediria um passaporte a um homem que a recebe todas as noites com buquês de flores, que a carrega nos braços, que lê poesia para você, que a beija tanto que suas pernas tremem? De repente, ela se deu conta de que não sabia nem mesmo qual organização seu John estava visitando ou em qual hotel ele estava hospedado. Na verdade, Beth nunca havia entrado no quarto dele. Eles se encontravam em vários restaurantes e dormiam na casa dele quase todos os dias. Beth morava em um apartamento separado, portanto não via necessidade de ficar em quartos de hotel desconfortáveis e sem rosto. Sem saber o que pensar, ela discou o número de telefone que John havia deixado para ela. Quando ouviu o esperado e severo quarto, ela de repente começou a chorar e disse à voz severa que tudo estava como estava. Por favor, disse ela, veja se você tem um homem assim morando com você, John. Talvez ele tenha tido vergonha de me dizer que era do quarto, nunca se sabe. Eu não sei o que fazer agora, me ajude, eu realmente preciso encontrá-lo. Oh, garota, suspirou de repente uma voz severa vinda do tubo, e ela se acalmou um pouco. Eu também adoraria encontrá-lo, e aos olhos de seu olhar sem vergonha. Não se passa 1 mês sem que alguma garota de seu Juan o procure. Ele tem o hábito de entrar na cabeça das moças e deixar nosso número de telefone quando vai embora. Já ouvi de tudo, e choros, e implorações, e promessas de dinheiro para ligar para ele. Mas você é a primeira a engravidar, eu acho. Beth demorou um pouco para perceber o que havia sido dito. Quando as palavras do zelador chegaram até ela, ela começou a chorar e desligou o telefone. Ficou claro que não valia mais a pena esperar por um amor feliz e uma vida familiar sem nuvens. Ela tinha que se defender sozinha. Beth foi ao ginecologista para pedir uma recomendação de aborto. Mas, como a busca por um amante a fez perder o prazo para esse procedimento? Depois de várias consultas, inclusive pagas, Beth se deu conta de que teria de dar à luz. Não que essa consideração a agradasse. A moça não estava psicologicamente nem financeiramente preparada para a maternidade. Beth não tinha marido, nem os mais insignificantes pretendentes. Amigos, com os quais ela poderia se consultar. Obter ajuda e apoio, não havia muito apoio de Beth com as mulheres ao redor de suas relações de amizade, mas não mais. Mas, o mais importante, seus pais. Eva e Bárbara moravam em um vilarejo a 200 quilômetros da cidade. A filha deles havia comprado um apartamento separado para que nada a distraísse de seus estudos. E toda vez que eles se viam ou se telefonavam, o pai repreendia Beth: olha, filha, o apartamento é seu, então use-o com sabedoria. Não dê festas, não dirija empresas, não traga homens. Estude, estabeleça-se. E se você a trouxer na bainha, eu a chicotearei como uma cabra e a colocarei na rua. Beth já havia terminado seus estudos há muito tempo e havia deixado de ser uma adolescente para se tornar uma jovem independente com uma boa posição. Mas Eva insistia em repetir sua ordem toda vez que falava com a filha. Conhecendo a natureza rígida de seu pai, Beth não conseguia nem pensar em confessar sua gravidez aos pais. Bem, ela decidiu,
Teremos o bebê e o manteremos longe dos avós. De qualquer forma, não há outra saída. O mais estranho é que o plano de Betty deu certo. Ela conseguiu esconder a filha da família por um bom tempo, cerca de 10 anos. Ela tinha como regra ligar para os pais toda semana, ou até com mais frequência, para não dar a impressão de que estava se escondendo deles. Mas se Eva e Bárbara quisessem visitá-la, ou simplesmente dissessem que estavam na cidade a negócios, Betty desencorajava o máximo que podia. Ela inventava horários de trabalho apertados, convites para aniversários de amigos, teatros, encontros, a necessidade de ajudar um amigo e qualquer coisa para evitar que seus pais fossem à sua casa. Ele sabia que, mesmo que entregasse sua filha a um vizinho durante sua visita, não conseguiria esconder a presença da criança no apartamento. Eva às vezes lamentava: Betty, reunimos alguns convidados para você, carne, picles. Vamos levá-los, pelo menos para dar aos vizinhos. Mas mesmo contra isso Betty se opunha ativamente. É impossível para os pais se comunicarem com os vizinhos e até mesmo aparecerem no quintal deles. Certamente haveria alguma avó tagarela que diria algo sobre a criança, e isso seria o fim de tudo. Por que você tem que ficar dando voltas, papai? Disse ela alegremente. É um longo caminho até meu bairro. Deixe os presentes lá, e eu virei na próxima semana para pegá-los. Acho que eles não vão apodrecer. E, na verdade, ele vinha buscá-los todas as vezes após a viagem ou mal-sucedida ou de seus pais. Ela deixava a filha de Lucy com a vizinha Selena durante essas visitas ao vilarejo, primeiro explicando que a criança era muito nova para a longa viagem e depois não explicando nada. O fato de Lucy ficar periodicamente com a família Babarikin tornou-se gradualmente a norma. A necessidade de se esconder minou-a por dentro. A própria jovem não percebia como se envergonhava da filha não apenas na frente dos pais, mas também na frente de todos ao seu redor. Constantemente lhe parecia que os vizinhos, colegas e simples transeuntes sabiam que ela criava a filha sem marido e a condenavam. Eles provavelmente acham que ela é uma vagabunda. Ou, pior, que ela foi casada, mas o homem não cumpriu o prometido. Ela acabou se tornando uma péssima anfitriã, uma esposa inútil. Ao caminhar com Lucy, ela constantemente se encolhia em um caroço dentro de si mesma, temendo olhares desagradáveis. No trabalho, ela quase nunca mencionava a filha, temendo o julgamento dos colegas. No jardim de infância, ela evitava conversas com professores e outros pais e a cada vez, esperava ser apontada, constrangida e ridicularizada. Em público, Betty mantinha cuidadosamente sua compostura, fazendo-se parecer independente e orgulhosa. Mas em casa ela atacava Lucy, repreendendo a filha pela menor ofensa ou palavra maldita. Ela podia atacar a criança com tapetes pelo fato de ela ter abotoado uma sandália muito tarde, ou ter pingado suco na mesa polida, ou simplesmente ter se aproximado inoportunamente com um pedido para ler um livro ou ver um quadro. Logo a questão deixou de se limitar a repreender Betty e passou a bater na filha com qualquer coisa, e apenas com a palma da mão, com o cinto de uma jaqueta, com um batedor de tapete, com uma bota, com uma toalha molhada, com um fio de uma extensão, com qualquer coisa que estivesse à mão. Nos momentos de tais explosões, a mulher não tinha controle sobre si mesma e, quando a irritação passava, ela se envergonhava e se sentia culpada na frente da filha. Além disso, Lucy, depois de soluçar após um escândalo em algum canto do apartamento, sempre chegava primeiro para fazer as pazes com a mãe. Ela ia até a mãe, abraçava Betty, enterrava o nariz nela e lhe perguntava baixinho: "Mamãe, você não está mais com raiva?" "Não estou com raiva, minha filha", Betty respondia com vergonha. "Desculpe-me por ter explodido." "Eu a perdoo", dizia Lucy, acariciando a cabeça ou a mão de sua mãe. "Eu amo você." Essas palavras faziam Betty querer chorar ainda mais. A culpa, a sensação de estar errada, a vergonha de ter vergonha de si mesma, a necessidade de se esconder dos pais o tempo todo, nada disso era bom para sua psique. Ela ficou nervosa e histérica, e em seu rosto, apesar da máscara de inexpugnabilidade cuidadosamente construída, começou a aparecer uma expressão de medo e abuso. No dia em que Betty foi matricular sua filha na escola, tudo virou de cabeça para baixo.
Na recepção da escola, estava sentada uma secretária de aparência gentil, uma mulher mais velha com um penteado rigoroso e um vestido impecavelmente engomado com gola de renda branca. Betty lhe entregou os documentos e um questionário pré-preenchido, e ela os examinou rapidamente. Por que as informações sobre os pais não foram preenchidas completamente? Ela pergunta. Estou vendo o nome da mãe, mas onde está o nome do pai? Não há pai, disse Betty. Eu estou sozinha. Estou vendo. A secretária olhou para a certidão de nascimento de Lucy e depois examinou Betty da cabeça aos pés sob seus óculos. Vou colocar uma anotação em seu formulário de mãe solteira. Essa condição estava longe de ser nova para Betty. Ela seguirá desde o cartório, onde redigir os papéis para Lúcia, passando por todos os berçários, cozinhas de leite e policlínicas. Isso lhe permitia receber alguns benefícios, mas ela também o considerava profundamente ofensivo. Ela aguentou por um tempo, mas hoje, por algum motivo, seja pela elegância da secretária ou pelo olhar que ela lhe dirigiu, Betty percebeu que não aguentava mais. Peça o que quiser, ela quase gritou e saiu correndo da recepção. Ela correu para o trabalho, sem se lembrar de si mesma, e lá desabou no sofá da sala dos funcionários e começou a chorar, incapaz de se conter por mais tempo. Ela rolou no sofá, bateu com as mãos no encosto e nas almofadas, uivou, arranhou o estofamento, engasgou com as lágrimas. Uma colega, uma das funcionárias de seu departamento de auditoria, uma mulher seca e normalmente taciturna, veio em seu socorro. Depois de encontrar Betty e avaliar seu estado, a colega primeiro trancou a porta da sala por dentro, depois agarrou a mulher no sofá, abraçou-a com força e a manteve ali, acariciando sua cabeça até que a histeria de Oli passasse. Em seguida, ele disse à mulher para lavar o rosto, serviu-lhe um copo de água com algum tipo de sedativo, sentou-a no sofá e sentou-se ao lado dela. Betty, disse ele carinhosamente, vejo que há algo errado com você. Não vou lhe pedir detalhes, se quiser, pode me contar quando estiver pronta. Mas vejo que você precisa de ajuda psicológica. E conheço um lugar que pode ajudá-lo. Você vai me mandar para uma instituição mental? Betty bufou. Ela se sentiu envergonhada na frente da colega por ter testemunhado sua histeria e não sabia como se comportar. Por que ir para o manicômio? Objetou ela. Quero ajudá-la, não destruí-la. Não, de forma alguma. Há um lugar onde eles a aceitarão com qualquer um de seus problemas. E eles a ajudarão a resolvê-los. Se você quiser, podemos visitá-la hoje depois do trabalho. Vamos visitá-la, concordou Betty, dando de ombros. Depois de tudo o que havia passado, ela não se sentia à vontade para recusar. Foi assim que ela chegou à reunião da organização Brothers and Sisters. E a partir daquele dia, como ela pensava, sua vida começou de novo. Na sala grande e iluminada estavam sentadas pessoas, muitas pessoas, todos os tipos de pessoas. Homens e mulheres, jovens e velhos, e até mesmo francamente velhos, internos caros e jeans gordurosos, bonitos, bem arrumados e francamente feios. Diferente. No final da sala, em um pequeno estrado, estava um homem corpulento. Ele parecia completamente secular, mas todos os presentes o chamavam de o Padre Jack. O homem falou, dirigindo-se à plateia. Há pecado em todos nós, e isso é normal. Não existem pessoas sem pecado, essa é a condição de nossa vida. Nascemos com um coração puro e uma alma aberta, a centelha de Deus arde em cada um de nós desde o nascimento. Mas durante nossa vida, sob a influência de circunstâncias externas, nossa alma começa a se encher de lixo, primeiro pequeno, depois grande. Isso impede que nossa centelha queime com toda a sua força. Todo o seu calor queimará a sujeira que entrou em nossa alma, mas isso nem sempre é suficiente. Nossa alma aberta é usada por pessoas sujas, mas indignas. Elas nos atraem para o engano, seduzem-nos a cometer pecado e sucumbimos a elas porque não temos experiência em resistir à tentação. Cometemos pecado e o carregamos conosco por toda a vida, e somos atormentados por ele. Nós nos culpamos por termos pecado, começamos a nos considerar baixos, indignos, impuros. E nos esquecemos de que há uma parte de pecado em todos. Sim, sim, em todos.
Quando alguém o reprova por mau comportamento, diz que você está vivendo de forma indigna, saiba que ele não está falando de você, mas dele mesmo. Com esses ataques, ele está apenas tentando atenuar a dor que seu próprio pecado, uma vez cometido, lhe causa a todo momento. Seja mais forte e mais sábio do que essas pessoas, perdoe-as e tente trazê-las para a luz. Todos podem vir à luz, não importa o quão impuros possam parecer para você. Você só precisa aceitar seu pecado e expiá-lo com palavras e ações. Com isso, você será purificado do lixo dentro de si e permitirá que a centelha de Deus dentro de você volte a arder com força total. Você estará novamente em paz consigo mesmo e com o mundo. Reconheça, aceite e redima-se em palavras e ações. É um grande trabalho, mas os irmãos e as irmãs os ajudarão a fazê-lo. Aqui na sala há pessoas que já passaram pelo procedimento de purificação e mudaram suas vidas para melhor. Você as conhece, muitas delas já se tornaram suas ajudantes no caminho da libertação do pecado. Beth ouviu, e cada palavra ressoou nela. Ela não era uma moça de coração aberto e alma pura quando conheceu John? Não foi ele que a levou a pecar por meio do engano e da tentação? Não foi devido às circunstâncias da vida, ao nascimento de uma filha, aos princípios de ferro de seu pai, à necessidade de mentir, que sua alma se encheu de sujeira e impureza? A vida aconteceu como aconteceu, e Beth pensou que teria de arrastar sua sujeira com ela até o fim. Mas acontece que ela pode ficar limpa. E há pessoas dispostas a ajudá-la. É possível? Após a reunião geral, o padre Jack, que havia sido avisado com antecedência sobre a nova garota, convidou Beth para seu escritório. Ele conversou com ela com tanta ternura, sensibilidade e atenção que, de repente, Beth lhe contou toda a sua história. Ela lhe contou e ficou paralisada, pois estava prestes a ser repreendida. Mas o padre Jack disse: "Pobre menina, quanto você sofreu." "Bem, nada, se você quiser, podemos ajudá-la a suportar seu sofrimento. Você já é mais forte do que muitos dos que vêm aqui, sabe que tem pecados e está pronta para se livrar deles. Você já fez muito trabalho interno e é um pouco mais alto do que a maioria dos recém-chegados à nossa sociedade. As pessoas geralmente têm medo de admitir seus pecados para si mesmas. Mas você não tem. Está fazendo um ótimo trabalho. Acredito que o trabalho hercúleo que você fez não deve ser desperdiçado. Eu e os irmãos e irmãs podemos ajudá-lo a continuar a se livrar de seu pecado, a expiá-lo em palavras e ações. É claro que, se você quiser. É claro que Beth queria. Ela tinha muito medo de contar a história de sua vida e ficou feliz por não receber rejeição, mas compreensão e aceitação depois de contá-la. É verdade que, se ela tivesse contado o mesmo para seus pais, eles a teriam recebido com não menos afeto do que o padre Jack. Mas Beth nunca deveria ter sabido. A sociedade dos irmãos e irmãs era uma seita banal e paroquial. Era liderada pelo padre Jack, conhecido como Jack. Há cerca de 10 anos, ele havia se formado no departamento de psicologia da Faculdade de Medicina local, mas rapidamente se desiludiu com o trabalho de psicólogo. O dispensário psiconeurológico local o afugentou por causa do baixo salário, e as clínicas particulares não gostavam de ter de bajular os clientes e ouvir as mesmas reclamações de donas de casa cansadas que nunca tiveram problemas psicológicos. Jack se esforçou e decidiu que poderia encontrar um uso mais interessante e lucrativo para seus conhecimentos. Naquela época, com o advento da perestroika, o país começou um boom em todas as coisas quase místicas. Surgiram várias seitas e comunidades religiosas, curandeiros apareceram na televisão, políticos e homens de negócios não escondiam que consultavam médiuns e astrólogos. Depois de pensar um pouco, Jack decidiu que o formato de comunidade religiosa era o mais adequado para ele. Ele se sentiu tentado, é claro, a se tornar um vidente pessoal de algum empresário respeitável. Mas lá você seria visto como um servo e, se cometesse um erro, seria imediatamente expulso, pensou Jack. E ele queria respeito, adoração, admiração, obediência e, é claro, uma renda estável. E um pequeno rebanho poderia lhe proporcionar tudo isso. Alguns anos depois, Walker estava convencido de que sua ideia estava funcionando.
A Society of Brothers and Sisters tinha várias centenas de membros, e novos membros estavam chegando o tempo todo. Jack especulou sobre um senso de pecado. Ele insinuava a cada recém-chegado que ele tinha um pecado grave que o impedia de viver. Isso se mostrou bastante simples. Cada pessoa conhece por si mesma algum ato injusto ou se lembra de um evento que se tornou um ponto de virada em sua vida. Com uma apresentação hábil das informações, esse ato ou evento adquiriu o status de pecado e o principal obstáculo em todos os esforços. Foi mais fácil trabalhar com as mulheres, quase todas elas tinham feito um aborto ou tinham sido infiéis a seus homens, ou tinham pensado seriamente nisso. Com os homens era mais difícil, mas Jack, graças a um profundo conhecimento de psicologia e boas práticas, já estava encontrando algo que os fisgava. Também ajudava o fato de que as pessoas que vinham ao Brothers and Sisters ou estavam inicialmente abaladas, sem muita certeza de si mesmas. Era bastante fácil convencê-las tanto de sua própria pecaminosidade quanto do fato de que a sociedade as ajudaria a se purificar de sua sujeira. A expiação com palavras ou era praticamente um ato ritual, pensado em detalhes por Jack. E a expiação do pecado por ação envolvia o pecador doar parte de sua propriedade para a comunidade, ou seja, para Jack Walker. Para cada estágio, os paroquianos eram seriamente preparados e processados, de modo que a doação dos bens era praticamente voluntária e sem hesitação. Depois disso, a pessoa era considerada limpa do pecado e podia começar uma nova vida sem o apoio da sociedade. Se não estivesse disposta a se separar dos irmãos e irmãs, era-lhe oferecido participar das reuniões e socializar com outros noviços como de costume, com a condição de doar 1/10 de sua renda mensal para a sociedade. Muitos aceitaram. A princípio, Jack ficou surpreso com o número de pessoas que aceitaram suas condições sem reclamar. Mas, então, ele percebeu que havia tido o cuidado de deixar claro para a congregação que o Brothers and Sisters era um lugar onde eles seriam bem-vindos, fossem eles bons, ruins ou absolutamente maus, e que seriam ajudados a lidar com qualquer problema. Isso dava às pessoas uma sensação de apoio total, e foi por isso que os paroquianos concordaram em pagar. Entretanto, havia pessoas das quais nada podia ser extraído. Para essas pessoas, Jack criou tarefas especiais, como a redenção por ação. Por exemplo, se ele visse em um homem um dom para se desfazer de pessoas para si mesmo, ele o designava como penitência para atrair 10 novos membros para os irmãos e irmãs ou em um mês. Ele designava as mulheres a tarefa de participar das reuniões de massa, preparar chá e café para a congregação, assar scones e biscoitos. Os homens eram solicitados a fazer a limpeza após grandes eventos ou a trabalhar para a comunidade de alguma outra forma. Suas metas nem sempre eram egoístas. Por exemplo, vários paroquianos ajudaram uma avó pobre da comunidade a consertar seu apartamento como um trabalho de redenção, ou outro grupo passou o verão inteiro cuidando da casa de campo de um dos membros da comunidade que, de repente, ficou gravemente doente, ao mesmo tempo, cuidou do próprio membro da comunidade. Isso se encaixou bem no conceito de irmãos e irmãs o ajudarão com qualquer problema. Havia também tarefas muito especiais, como a expiação com obras. Por exemplo, com a ajuda de seus pecadores, Jack Walker comprou a baixo custo um belo prédio para os irmãos e irmãs. No início, havia uma cantina-cafeteria, que era muito boa e popular. O proprietário não queria vendê-la, pelo contrário, promovia ativamente seu negócio. Mas Misha tomou as rédeas pela cauda. E, durante 3 meses, vários irmãos e irmãs o estragaram ativamente a reputação do estabelecimento. Eles colocaram ratos e baratas na cozinha e nos depósitos da cafeteria. Apresentaram queixas a todas as autoridades possíveis, desde a 6 até o corpo de bombeiros, e a cafeteria foi alvo de inspeções. Eles vomitavam na sala de jantar depois de comer algumas colheres de sopa ou de acompanhamentos. Sujavam as instalações sanitárias dos visitantes, tropeçavam furtivamente nos garçons, roubavam jaquetas dos cabides. Além disso, vários artigos difamatórios sobre a cafeteria foram organizados na imprensa local, e paroquianos especialmente treinados perambulavam pelos pátios ao redor e ficavam em longas filas, espalhando rumores desagradáveis sobre a instituição. O fluxo de visitantes da cafeteria diminuiu e o proprietário foi obrigado a fechar o negócio.
O padre Jack comprou o prédio dele por apenas alguns centavos, e os irmãos e irmãs envolvidos na operação receberam a tão esperada redenção dos pecados. Jack Walker fazia esse tipo de coisa com frequência. Ele havia se tornado bom em fazer lavagem cerebral nas pessoas, e seus paroquianos não se perguntavam mais por que era necessário cometer um novo pecado para expiar outro. Eles faziam o que o padre Jack lhes dizia para fazer. E se algum deles tentasse se recusar, Jack sabia como persuadi-lo. Entre seu rebanho havia um funcionário de uma agência de detetives e uma jovem que era amante de um dos agentes locais do FBI. Com a ajuda delas, ele reuniu informações sobre todo o seu rebanho, suas famílias e amigos. Isso lhe permitia monitorar a situação financeira das pessoas, saber de quem e quanto ele poderia tirar e quem era melhor usar como mão de obra. E também o ajudava a manter o rebanho na linha com a ajuda de um leve chantagista. O padre Jack montou um apartamento de 3 cômodos no tranquilo centro da cidade, comprou uma bela casa de campo, adquiriu 2 carros para viagens fora da cidade e para se locomover pela cidade. Em suas contas, ele acumulou uma quantia bastante substancial de dinheiro que lhe permitiu viver confortavelmente por uma dúzia de anos. Mas Jack Walker saboreava algo que era muito mais saboroso do que a riqueza, um poder ilimitado sobre as pessoas. Portanto, ele não iria interromper as atividades de sua seita e, ao contrário, planejava levá-la da cidade para o nível regional e, depois, para o nível nacional. Mas sobre tudo isso Betty, é claro, não estava nem imaginando. A comunicação regular com os irmãos e irmãs melhorou o humor de Betty. Depois de alguns meses, ela se sentiu visivelmente mais calma e autoconfiante. A mulher parou de temer olhares curiosos, esqueceu a necessidade de ser tímida com os outros, tornou-se mais sociável e pacífica. Depois de mais um ano, ela finalmente se livrou da culpa que a atormentava constantemente. Betty argumentou que todo mundo tinha algum pecado, ou seja, que seu caso não era uma exceção, mas uma espécie de norma. O que havia para se envergonhar? O que havia para se sentir culpado? As mudanças internas também se refletiram na aparência da mulher. Sua postura mudou, seus movimentos se tornaram mais suaves e calmos, seu andar se tornou fácil. Ela começou a cuidar de si mesma com prazer, fez novos penteados, comprou roupas bonitas, experimentou diferentes técnicas de maquiagem. Os experimentos com sua aparência ajudaram-na a se sentir nova, calma, limpa de pecados. Mas também serviam a outro propósito, atrair a atenção do padre Jack. Betty havia se apaixonado loucamente pelo reitor e sonhava secretamente em um dia conquistar seu afeto. Para Jack Walker, os sentimentos dela não eram um segredo nem uma surpresa. Ele estava acostumado com o fato de as paroquianas se apaixonarem por ele de tempos em tempos, mas nunca se permitia se aproximar de uma delas para não trazer discórdia ao seu rebanho. Nesse aspecto, ele preferia não usar sua posição oficial. Jack era cuidadoso com as mulheres apaixonadas, mantendo vivo o fogo da paixão, mas não permitindo que ele se transformasse em chamas de paixão que varreriam tudo em seu caminho. É claro que ele poderia simplesmente anular cuidadosamente esses sentimentos, mas isso, do seu ponto de vista, não era racional. Era mais fácil manipular mulheres apaixonadas do que mulheres fascinadas por seus ensinamentos, mas indiferentes a ele pessoalmente. De qualquer forma, apaixonar-se havia feito bem a Betty. Ela tinha novamente um propósito na vida, um motivo para se levantar de manhã e apreciar o mundo ao seu redor. É uma pena que todas as mudanças positivas na mulher não tenham afetado seu relacionamento com a própria filha. Na cabeça de Oli, a ideia de que Lucy era seu pecado estava claramente enraizada, inescapável, indelével e irremediável. Ele não tinha mais nada a fazer a não ser aprender a viver com isso. E ela havia aprendido da melhor maneira possível. Betty parou de repreender a filha, de escandalizá-la, de bater nela pela menor ofensa. Em vez disso, ela era indiferente. A mulher mal notava Lucy, não conversava com ela, não se interessava por seus estudos e hobbies. Ela fazia comentários à filha quando, em sua opinião, ela se comportava mal, mas nunca elogiava por seu bom comportamento e suas boas ações, considerando isso como algo natural. O afeto estava fora de questão. Quando Lucy tentava abraçar ou beijar a mãe, segurar sua mão, Betty olhava para ela com frieza e se afastava da filha.
Ela dava a Lucy tudo o que ela precisava, comida, roupas, material escolar. Mas nunca mimou com roupas bonitas, doces ou brinquedos novos. Qualquer dinheiro que pudesse gastar em coisas e entretenimento para a filha, a mulher preferia doar para o Brothers and Sisters. Às vezes, Betty tentava explicar à filha os princípios básicos dos ensinamentos do Padre Jack. Mas Lucy se recusava a aceitá-los, e a mulher recuava, decidindo que a criança era muito nova para conversas tão sérias. Cerca de 4 anos se passaram. Betty planejava criar a filha até os 18 anos e depois tirá-la de casa ou juntar-se aos irmãos e irmãs, livrando-se assim de seu pecado. Mas todos os seus planos desmoronaram em uma tranquila noite de sexta-feira. Betty havia acabado de limpar a cozinha depois do jantar quando Lucy, mais uma vez, veio em sua direção com as palavras: "Mamãe, veja o que eu fiz na minha xícara. É para você." Sua filha estava sempre tentando chamar sua atenção com desenhos, um diário cheio de notas 10 ou um trabalho manual. Betty não estava interessada em nada disso. A campainha tocou, ela empurrou a criança para longe e saiu para o corredor. Quando abriu a porta, a mulher ficou paralisada, sem palavras. Na porta estava sua mãe, Barbara Batty. A seus pés, havia 2 malas de viagem grandes e redondas que pareciam cães grandes, bem alimentados e de raça grande. Batty havia falado com a mãe por telefone há alguns dias, mas não pôde visitá-la na ocasião. A mulher estava confusa, mas Bárbara sorriu de forma acolhedora, como se não tivesse percebido o constrangimento da filha. "Oi, Betty", disse ela, "desculpe-me por não ter ligado, mas achei que você estaria em casa antes do fim de semana. Foi tudo tão rápido que não tive tempo de avisá-la." Ele pegou suas malas e saiu para o corredor, empurrando Betty para o lado. Ele deu uma olhada ao redor. "É um belo corredor que você tem aqui, espaçoso e iluminado. Pelo menos vou ver como você vive, que arranjos fez." O rosto de Lucy apareceu pela porta do quarto. "Mamãe, onde você está? Quem está aí?" "Ah, olá." A garotinha olhou com curiosidade para sua convidada. A idosa olhou para ela com curiosidade. "Mamãe, você disse?" perguntou ela. "Bem, sim, esta é Betty, minha mãe. Você não a conhece?" "Bem, agora eu conheço", sorriu Betty Sênior. "Vamos nos conhecer melhor, eu sou Bárbara, sua avó." "Qual é o seu nome?" "Eva morreu no ano passado." Bárbara enterrou o marido, ficou de luto e percebeu que era difícil e entediante viver sozinha em sua casa. Ela decidiu se mudar para a cidade, onde se sentiria mais confortável e mais próxima de sua filha. Vendeu o carro que o marido havia lhe deixado e a terra que haviam recebido quando a fazenda coletiva foi dissolvida. Ela procurou um comprador para a casa, mas concordou com ele que o negócio esperaria até que ela procurasse um apartamento na cidade. O preço da casa foi combinado em dólares, de modo que Bárbara não perderia nada se houvesse um atraso. O comprador, por outro lado, estava interessado em evitar as flutuações da taxa de câmbio, por isso se envolveu ativamente na busca por um novo apartamento. Foi ele quem finalmente encontrou para ela um bom apartamento de 1 quarto com uma cozinha grande e uma varanda espaçosa, embora na parte mais barata da cidade. Bárbara ligou para os vendedores e foi à visita, levando imediatamente o dinheiro do depósito. Eles iriam ver o apartamento no sábado e, se tudo corresse bem, fechariam o negócio em uma semana. Bárbara planejou ficar com a filha durante esse período. Conhecer sua neta não lhe custou nada. A garotinha estava muito feliz porque agora tinha uma avó de verdade, e encheu a velha senhora de perguntas e histórias. Lucy foi para a cama à meia-noite, cheia de impressões. Depois, Bárbara e Betty sentaram-se na cozinha para conversar. Ao contrário do que se esperava, sua mãe não a repreendeu por ter dado à luz sem o marido, nem por ter escondido o bebê por tanto tempo. Ela apenas reclamou que Eva nunca tinha visto a neta, mas sentiu pena da filha, que tinha sofrido sozinha com a criança e seus jogos de espionagem. Mas Betty não precisava dessa simpatia e empatia, ela a recebeu em abundância em O Brothers and Sisters. Depois de expor os fatos e ouvir a mãe por um tempo, ela encerrou a conversa e mandou Bárbara para a cama. Tudo correu bem com o apartamento.
Enquanto aguardava o acordo e a saída dos antigos proprietários, Batistres ficou com a filha e a neta. Durante 2 semanas, ela teve tempo para observar os relacionamentos em sua família e tirar algumas conclusões para si mesma. Quando o apartamento estava pronto para ser ocupado, ela sugeriu a Betty: "Sabe, acho que a Lucy ficaria melhor comigo. Dê-a para mim. Eu vivi tantos anos sem uma neta que eles vão me compensar." "Oh, Lucy, você quer vir morar comigo?" "E a mamãe?" perguntou a garotinha. "E nós iremos visitar a mamãe quando ela quiser, está bem?" "Tudo bem!" exclamou Lucy, que havia recebido mais atenção de sua avó nos últimos dias do que havia recebido de sua mãe em todos os anos anteriores. "Muito bem", disse Betty com indiferença, "vou arrumar as coisas de Lucy." No fundo, ela estava feliz por ter se livrado de seu pecado mais cedo do que o esperado. Durante toda a sua infância, Betty se convenceu de que os adultos eram pessoas muito pouco confiáveis. É impossível adivinhar quando eles vão elogiar você e quando vão repreendê-la. Não há um padrão em suas mudanças de humor. Um comportamento exemplar não garante que eles a acariciarão e a chamarão de boa menina. Coisas interessantes não os ocupam, presentes bonitos os aborrecem e, em geral, passar tempo com crianças não os interessa. Essas conclusões foram tiradas pela garota, observando sua própria mãe, e se estendiam a toda a população adulta do planeta. A única exceção que ela considerou foi a tia Selena, a quem sua mãe deixava ocasionalmente quando estava ocupada. Tia Selena estava sempre de bom humor, nunca levantou a voz para Lucy ou seu filho Archie, e era impossível imaginá-la batendo nas crianças com suas botas. Ela sempre ouvia atentamente as histórias de Saka sobre a escola, revisava suas lições, elogiava-o por seus as. E tratava Lucy com carinho. Lia livros para ela, ensinava-lhe pequenos trabalhos de bordado. A garota acreditava seriamente que tia Selena era a mulher mais sensata de todos os seus conhecidos adultos, e ficava genuinamente perplexa quando Archie, sob a influência da adolescência, se irritava com a mãe ou lhe dizia que não entendia nada. Em voz alta, ela não discutia com Archie. O garoto era cerca de 5 anos mais velho do que ela e parecia incrivelmente maduro e sério. Ele também era muito bonito. Com o passar dos anos na vizinhança, ele se acostumou com a menina e a tratava como uma irmãzinha, interessava-se por seus assuntos, protegia-a nos passeios de cachorros grandes e meninos bravos, inventava alguns jogos para ela, ensinava-a a andar de bicicleta, às vezes brincava com ela sem malícia. Para Lucy, ele parecia um príncipe de conto de fadas. No fundo, ela estava apaixonada por ele e esperava que, quando crescesse, Archie se casasse com ela. Morar com sua avó trouxe muitas descobertas para Lucy. Em primeiro lugar, ela finalmente viu pessoas adultas em quem podia confiar. A primeira delas foi a própria Bárbara. Ela não era briguenta nem ficava chocada. Ela definiu claramente para a neta o que ela podia e não podia fazer. Ela cuidou da criança, mimou-a, lembrou-se de suas promessas a Lucy e as cumpriu à risca. Depois, descobriu-se que os vizinhos e amigos de sua avó se comportavam da mesma maneira. Aos poucos, Lucy notou professores adultos, líderes de círculo, vendedores de lojas, pais de colegas de classe. E descobriu que eles, em princípio, não são tão ruins. Cada um deles tem seus próprios padrões de comportamento, e é possível se dar bem com cada um deles, se conhecer e levar em conta esses padrões. O mundo não era mais assustador e desconhecido, estava lentamente se tornando um amigo amigável em quem se podia confiar. Bárbara transferiu Lucy para outra escola, mais perto de casa. Lá ninguém conhecia a criança assustada e tensa, insegura e nervosa. Sua modéstia foi descartada como a timidez normal de um recém-chegado, e ela foi ajudada a superá-la. Em pouco tempo, Irika tinha amigos e até começou a ter um relacionamento amigável com alguns professores. Antes, a menina não conseguia nem pensar em tal coisa e, por muito tempo, achou estranho o fato de que com um adulto, com um professor, era possível falar livremente, expressar seus pensamentos, discordar e até mesmo discutir. E essa disputa não terminaria em punição ou escândalo, mas ocorreria dentro da estrutura de um diálogo normal. Todas essas descobertas animaram Lúcia e a encorajaram.
Ela as contou para Bárbara Stepanovna com prazer e as compartilhou com tia Selena e Archie pelo telefone. Seu único arrependimento era não poder compartilhá-las com sua mãe. Betty estava completamente afastada da vida de sua filha. Ela passava a maior parte de seu tempo livre no Brothers and Sisters, correndo para lá à noite, depois do trabalho, e desaparecendo lá durante todo o fim de semana. Ela usava todo o dinheiro que sobrava para as necessidades da comunidade e tinha muito orgulho disso. Ela gostaria de ter doado seu apartamento para o Brothers and Sisters, mas as autoridades de tutela impediram de fazer isso. Lucy estava registrada no apartamento e, até que atingisse a maioridade, a criança não poderia ser registrada, portanto, era impossível se desfazer livremente do apartamento. Betty tentou algumas vezes fazer com que sua mãe liberasse a neta. Mas Bárbara percebeu o que poderia acontecer e se recusou terminantemente. Ao longo dos anos, morando com a avó, Lucy tinha visto a mãe 4 vezes e cerca de 10 vezes tinha falado com ela por telefone. Bárbara explicou o comportamento de sua neta da melhor maneira possível. Ela lhe contou sobre o culto, que sua mãe havia caído sob a influência de muitos estranhos e não pertencia a si mesma. Ele lhe assegurou que Lucy não era culpada de nada, que havia problemas com os quais somente os adultos podiam lidar, crianças não conseguiam lidar com eles. A criança não conseguiria afastar sua mãe da comunidade de seu pai Jack, não importava o que ela fizesse, não importava como ela se comportasse. Tudo o que Lucy podia fazer agora era esperar que sua mãe caísse em si e ainda a amasse. Ou pelo menos a respeitasse por ter lhe dado a vida, criado, alimentado e vestido por tanto tempo, disse Bárbara. Lucy tentou acreditar nela. Ela sentiu falta da mãe durante toda a infância, até os 17 anos. Depois do ensino médio, Betty foi para a escola técnica para se tornar contadora. Ela e sua avó haviam decidido que era necessário primeiro adquirir uma profissão, com a ajuda da qual se poderia se alimentar, e depois ir para o ensino superior. Lucy entendia perfeitamente por que sua avó insistia nisso. As duas viviam com a pequena pensão de Bárbara, que havia se tornado visivelmente insuficiente. A garota trabalhava meio período quando tinha oportunidade, mas sua renda era tão escassa que não poderia salvar a situação. Ela e sua avó ainda teriam alguns anos de escola técnica, mas os 5 anos de universidade desapareceriam. Bárbara morreu no início de setembro. Lucy chegou em casa da escola técnica e encontrou sua avó sentada à máquina de costura. A garota na soleira da porta começou a dizer algo para a velha senhora, ao mesmo tempo em que trocava de roupa, ligava a chaleira na cozinha, andava pelo apartamento. Somente depois de alguns minutos ela percebeu que sua avó, por algum motivo, não respondia. Mais tarde, os médicos disseram que se tratava de um coágulo sanguíneo. O que acontece? A morte veio instantaneamente, Bárbara não sofreu e Lúcia se acalmou um pouco. Ela ligou para Betty para lhe dar a notícia, mas, como sempre, não a encontrou em casa. Ela não tinha o número do telefone do trabalho de sua mãe. Ela teve que ligar para ela e pedir à tia Selena que desse a informação para sua mãe. A vizinha ligou novamente no final da tarde. Lucy, contei a Betty tudo o que você me pediu, ele disse. Ela assentiu, agradeceu e foi para o quarto. Não posso lhe contar mais nada. Mamãe não ligou novamente naquele dia ou no dia seguinte. Havia dinheiro para o funeral ou sua avó havia avisado Lúcia mais de uma vez que ele estava em uma caixa na cômoda. O vestido, os chinelos, as toalhas, os lenços e tudo o mais necessário para o funeral também estavam guardados lá. Além disso, cada um dos vizinhos e amigos bondosos de Bárbara que foram ao funeral deram a Lúcia 100, 500 e $1000. A tia Selena também veio. Ela disse que Archie tinha alguns negócios a tratar e não poderia se ausentar, mas enviou suas condolências a Lucy. Ela também colocou um pequeno envelope em seu bolso. Betty não apareceu. Ao voltar do funeral e do velório para o apartamento devastado, Lucy contou o dinheiro. Descobriu-se que todas as despesas do ritual haviam sido totalmente reembolsadas, e até mais. Com a quantia de dinheiro entregue pelos vizinhos cordiais, era possível viver por 4 meses, e se você se esforçasse, por meio ano. Droga, os funerais, ao que parece, não são uma maneira ruim de coletar dinheiro da população, pensou a garota sarcasticamente.
E começou a chorar, sentada no chão, perto do sofá da avó. Era possível viver, mas ela não entendia como. Lucy não conseguia se comunicar com Betty. Mas ela conversava com a tia Selena todas as tardes. 2 ou 3 vezes por semana, a garota recebia a visita dos amigos de sua avó, todos eles. Elas lhe traziam bolos e outras refeições caseiras, verificavam o estado da casa, tinham longas e calorosas conversas com Erika sobre tudo no mundo. Aos poucos, a dor da menina foi se dissipando e ela passou a encarar o mundo com a mesma confiança. Ela não perdeu uma única aula na escola técnica e teve um bom desempenho. Lucy conseguiu um pequeno emprego de meio período como faxineira, mas tinha que começar de algum lugar. Ela cuidava do apartamento, mantendo-o limpo e arrumado para não cair nas graças dos amigos de sua avó. Ela até aceitou alguns convites de rapazes do curso paralelo. Assim, pouco a pouco, 6 meses se passaram, e então a vida tranquila de Lucy desmoronou completamente. Certa noite, uma campainha exigente tocou na porta. Lucy abriu a porta e ofegou quando Betty apareceu na porta. Mamãe. Olá, disse a menina, incrédula, entre. Olá, disse Betty com relutância. Preciso das escrituras do apartamento. Você sabe onde elas estão? Os papéis? Do apartamento? Lucy esperava qualquer coisa, menos isso. Os papéis do apartamento da minha avó, Betty repetiu um pouco mais devagar, muito claramente, como se estivesse falando com uma lunática. Preciso registrar a herança, para isso preciso do certificado de propriedade, o contrato pelo qual o apartamento foi comprado? A herança? Lucy ainda não entendia. Herança, herança, repetiu Betty já irritada, minha mãe morreu, eu sou herdeira direta dela, então preciso registrar o apartamento em meu nome. Por que você está aí parado como um poste? Deixe-me procurar por mim mesma. Os papéis provavelmente estão no armário ou no escritório da secretária. Ela afastou a moça, entrou resolutamente no apartamento e começou a olhar o conteúdo do armário, comentando em voz alta. Então, contas de serviços públicos, isso vai ser útil, histórico de emprego, não precisa, cartões de garantia. Meu Deus, tanto lixo. Ah, aqui. Betty puxou uma pasta fina e transparente e deu uma olhada rápida em seu conteúdo, tudo parecia estar no lugar. Ah, e eu preciso da certidão de óbito da minha mãe. Onde ela está? Para que serve? Lucy ainda estava confusa, mas a confusão agora estava sendo agravada pela cautela. E o que você vai fazer com o apartamento quando terminar de usá-lo? Isso não é da sua conta, disse Betty secamente. A propósito, querida, sugiro que você faça as malas e desocupe o apartamento. Desocupar? Como assim, desocupar? Para onde eu vou? Lucy estava indignada. O problema não é meu. Já o aturei por tempo suficiente. Você é meu pecado, meu castigo, e eu o arrastei o máximo que pude. Ficarei feliz em me livrar de você de uma vez por todas. Este apartamento será meu, e não preciso de você aqui. Você terá 18 anos em alguns meses e eu terei a sorte de estar completamente livre de qualquer responsabilidade para com você. Então, por que não nos despedimos agora? Alguns meses não importam, não é mesmo? Então Lucy se viu na rua. Seu primeiro pensamento foi ir para a casa da tia Selena, mas ela descartou a ideia imediatamente. Era impossível imaginar viver ao lado de sua mãe depois de tudo o que havia acontecido. A garota procurou seus colegas de dormitório. Eles ouviram sua história e a esconderam do comandante, roubando sua carteira de estudante do relógio. De manhã, foram falar com o comissário e depois com o departamento de educação. Lucy conseguiu um lugar no dormitório. No entanto, por algumas semanas, ela teve que se esconder entre as meninas, mas então a máquina burocrática terminou seu trabalho, e a garota se mudou para o dormitório com plenos direitos. Lucy estudou, trabalhou meio período, economizou dinheiro para alugar um apartamento. Ela ligava periodicamente para a tia Selena e para as amigas da avó, só para que soubessem que ela estava indo bem. As conversas eram curtas,
pois a situação na ala do dormitório, onde ficava o telefone, não permitia longas conversas. Depois de obter seu diploma, Beth encontrou um emprego, alugou um pequeno apartamento não muito longe do escritório e começou a aprender a viver uma vida adulta. Alguns meses se passaram quando ela conheceu Archie por acaso na rua. Archie sonhava em ganhar muito dinheiro desde criança. Mas não porque quisesse um carro super chique ou uma casa com sua própria piscina. Não, ele não teria recusado essas vantagens que vêm com a riqueza, mas seu objetivo principal era muito diferente. Selena o havia criado sozinho, e o garoto se acostumou desde cedo a perceber o quanto sua mãe trabalhava duro, o quanto ela se negava a fim de proporcionar ao filho não apenas as necessidades da vida, mas também os importantes prazeres da infância. Quando Archie tinha 12 anos, prometeu solenemente à mãe que, quando crescesse, não precisaria de nada. E ele obedientemente cumpriu sua promessa da melhor forma possível. Archie começou a trabalhar meio período aos 14 anos de idade. E aos 20 anos, depois de estudar na universidade e fazer algumas amizades, ele abriu sua própria empresa de revenda e personalização de computadores. O negócio ganhou impulso gradualmente e começou a dar lucro. Ainda não era muito grande, mas Archie sentia que estava no caminho certo. O que arruinou o rapaz foi sua falta de experiência. Um negócio honesto no final dos anos 90 já era possível em princípio, mas exigia muito dinheiro. E administrar um negócio desonesto exigia certos conhecimentos e conhecidos, que o jovem empresário ainda não tinha. Archie foi pego falsificando documentos e sonegando impostos. A empresa foi liquidada. Ele conseguiu economizar algum dinheiro e alguns equipamentos, o que lhe deu a oportunidade de reiniciar o negócio, embora em uma escala menor. Mas o problema era que Archie era um homem procurado. Ele não podia aparecer em sua própria casa ou na casa de qualquer um de seus amigos, não podia cooperar com antigos associados e não podia atender clientes conhecidos. Pior ainda, ele não podia registrar uma empresa, um carro ou um contrato de aluguel. Ele não podia nem mesmo se registrar em lugar algum, porque se aparecesse lá, a corajosa polícia o pegaria imediatamente e o levaria ao tribunal. Isso não fazia parte do plano. Por uma semana, ele estava vagando pela cidade, dormindo em alguns hotéis aleatórios, onde não pediam documentos, ou nos apartamentos de caras aleatórios que conhecia em bares e shows, e agonizando sobre o que fazer em seguida. E então ele conheceu Lucy. Fazia quase 10 anos que ele não via a garota, desde que se afastou de sua mãe, e agora ele estava realmente feliz por conhecê-la. Lucy o convidou para ir à sua casa, ouviu a história das desventuras de seu amigo de infância e sugeriu: fique na minha casa por enquanto. Ninguém vai procurá-lo aqui, não estou na sua lista de contatos nos últimos anos. E é improvável que alguém desenterre seus conhecidos de infância. Archie reconheceu que esse era um argumento lógico e ficou. E, como se viu, ele ficou para sempre. Depois de um tempo, ele e Lucy começaram a viver como marido e mulher. Archie chegou a pedir a moça em casamento, mas imediatamente estipulou que não poderia registrar o casamento naquele momento. Daqui a 10 anos, quando o estatuto de limitações se esgotar e ele parar de me procurar, então sim, talvez. Se você concordar em esperar por mim por esse tempo, ele disse. Eu esperarei, não posso evitar, Lucy sorriu, estou esperando desde que era uma garotinha, serei paciente por 10 anos. Depois de mais algum tempo, Lucy abriu uma empresa individual e começou a vender e personalizar computadores com Archie. Seu marido a indicou fornecedores confiáveis, aconselhou-a sobre como se comunicar com cada cliente em potencial para atraí-lo para seu serviço, explicou as sutilezas do desembaraço alfandegário de materiais de escritório, selecionou programadores e administradores de sistemas entre os alunos de ontem, que foram enviados aos clientes para configurar computadores e automatizar seus negócios. Ele mesmo elaborava a RPTS a partir das explicações dos clientes, escrevia EDONS para o 1C, projetava bancos de dados e softwares especiais para as necessidades dos clientes. A única coisa que Lucy não o deixava fazer era contabilidade. Nesse ponto, ela manteve sua posição. Você já fez besteira uma vez, ela dizia, agora deixe o gerenciamento financeiro para um especialista certificado. Os dois lidaram bem com essa vida. Sua empresa logo cresceu e adquiriu várias filiais na cidade e depois na região.
Os rapazes compraram um apartamento espaçoso, uma casa de campo e um carro para a tia Gali, e compraram um bom carro para eles. Naturalmente, tudo foi registrado em Lúcia, até a última colher. Archie não conseguia nem mesmo obter um cartão bancário. Tia Selena ainda ligava periodicamente para saber se havia alguma notícia sobre seu filho. Assim, Lucy Batty, de repente, aos 30 anos, havia adquirido uma propriedade e se tornado uma mulher de negócios descolada. Ela não desmerecia tudo isso, mas tinha plena consciência de que, sem Archie, tudo isso não teria acontecido, e enfatizava isso repetidamente. Portanto, Archie não podia se preocupar, a mulher não ia se aproveitar de sua posição e jogá-lo na rua, deixando-o sem um tostão e sem um lugar para morar. Ele não se preocupou, até que Betty, sua sogra, apareceu em sua porta. Betty havia passado a maior parte de sua vida com os irmãos e irmãs. Nos últimos anos, literalmente. Ela doou seus 2 apartamentos para a congregação e se mudou para uma casa compartilhada, onde viveu nos últimos anos com outros paroquianos. Ela estava completamente satisfeita com essa vida. Os novos membros da congregação cuidavam de todos os assuntos domésticos da casa, expiando assim seus pecados com o trabalho. Todo o tempo das mulheres era dividido entre o trabalho e o serviço à sua religião e a comunhão com seus irmãos na fé. Além disso, o fato de estar na casa comum permitia que ela visse o padre Jack com mais frequência. Betty estava calma e completamente feliz. Mas, um dia, o padre Jack a chamou em casa e, de repente, falou com a mulher sobre sua filha. Betty não tinha ideia do que havia acontecido com ela. Ela achava que estava completamente livre de seus pecados e que agora tinha todo o direito de viver tranquilamente e em paz consigo mesma e com os outros. Mas não foi isso que o padre Jack disse. Seu pecado ainda existe, vive e próspera, e está prestes a se multiplicar. E se ela quisesse viver o resto de sua vida em paz e tranquilidade, era hora de finalmente expiar esse pecado fazendo algo a respeito. Não se pode fechar os olhos para um pecado, disse o padre Jack, e achar que ele não existe mais. Se você parar de prestar atenção nele, ele não vai desaparecer, não vai sumir no ar. Pelo contrário, ele se encherá de poder, se espalhará pelo mundo e o preencherá com ele mesmo. É assim que sua filha adquire propriedades, desenvolve negócios, enche a cidade e a região com ela e seus negócios. A única maneira de acabar com isso é reconhecer que ele existe e fazer com que ele deixe de existir. Betty ouviu e, por hábito, acreditou. De fato, era muito simples. A solução estava lá há muitos anos e ela não a tinha visto. Parecia-lhe que a criança não sobreviveria sem a atenção da mãe. Ela achava que uma criança sem amigos ou dinheiro estava destinada a se meter em problemas, acabar na rua e desaparecer sem deixar rastros. Ela cuidadosamente fez vista grossa para seu pecado. Mas estava em seu poder removê-lo completamente. Removê-lo ela mesma, por seu próprio esforço. Você não pode fazer isso sozinha, disse o padre Jack, temos outras pessoas para fazer isso. Você tem que acreditar que seu pecado existe, descobrir os detalhes de sua existência e me contar para que eu possa preparar o terreno. O padre Jack Walker, nunca deixou de ficar de olho nas pessoas mais próximas e queridas de seus paroquianos. Alguns ele observava de perto e constantemente, outros ele pedia informações uma vez por ano, ou até mesmo em alguns anos. A primeira vez que ele ouviu falar de Irina Selivestova e de seus negócios foi há cerca de 5 anos. Durante todos esses anos, ele observou a moça e o desenvolvimento de sua empresa. Jack também ficou de olho em sua concubina. E, finalmente, ele decidiu que havia chegado a hora de agir. Logicamente, o jovem casal havia atingido o máximo nessa cidade e agora deveria mudar sua esfera de atividade, o que poderia levar a perdas, ou se mudar para uma cidade nova e maior, onde seria mais difícil alcançá-los. É uma pena que esses imóveis, carros e, mais importante, negócios, que trazem uma renda estável e sólida, passem despercebidos, se houver uma oportunidade de aproveitá-los. Tudo o que você precisa fazer é colocar Betty no estado de espírito certo. Explique a ela que é necessário fazer as pazes com a filha, observe-a por algum tempo e descubra a melhor maneira de matá-la. Obviamente, ela não terá permissão para fazer isso sozinha.
É preciso fazer com que pareça um acidente, e Betty, que não tem experiência em tais assuntos, não seria capaz de fazer isso de forma limpa. Se houver a menor suspeita de que a morte de Lucy seja criminosa, não se pode adivinhar por muito tempo de quem a polícia começará a suspeitar em primeiro lugar. É claro que a mãe, a única herdeira legal da falecida, que desapareceu, não se sabe onde, por mais de 10 anos, e apareceu de repente, do nada, pouco antes da tragédia. Não, é melhor não arriscar, é melhor gastar com profissionais. Mas a coleta de informações de Betty é confiável, pelo menos para economizar dinheiro. A peça O The Return of the Penitent Mother ou O Retorno da Mãe Penitente ocorreu bem. Com lágrimas nos olhos, Betty contou como foi maltratada na seita, como foi hipnotizada e zumbificada e como, com um incrível esforço de vontade, conseguiu se libertar dessa hipnose. Ela culpou a filha por tê-la maltratado em sua infância e juventude, por não ter se interessado por sua vida, por tê-la expulsado de casa. Ela pediu perdão e implorou que ele a aceitasse e tentasse recomeçar. Lucy, é claro, se desmanchou em lágrimas e depois, enxugando as lágrimas, foi preparar um quarto de hóspedes para sua mãe. É verdade que Betty soube que a colega de quarto de sua filha não estava feliz com essa decisão e até tentou fazer Lucy mudar de ideia. Mas onde ela iria mexer com o desejo infantil por sua mãe que a criança abandonada havia carregado dentro de si por tantos anos? Betty não tinha dúvidas de que, se Lucy acreditasse nela, nenhuma objeção fervorosa, nenhum argumento do tipo mais razoável e lógico, a faria mudar de ideia. E assim ela fez. Betty levou várias semanas para aprender os hábitos e as rotinas da jovem família. É claro que ela teve de fingir um interesse sincero pela vida da filha e do marido, mas a mulher mais velha podia suportar isso. Afinal de contas, seu interesse poderia ser chamado de sincero até certo ponto, pois o padre Jack lhe dissera para estudar seu pecado com o máximo de detalhes possível, para não se afastar dele. E assim Betty fez. A vida familiar de Lucy e Archie não era exatamente normal. Archie estava quase sempre em casa com seu computador. Ele estava escrevendo software para clientes ou falando ao telefone com as filiais da empresa em outras cidades, resolvendo seus problemas, verificando seu trabalho, estudando seus relatórios. Lucy, por outro lado, saía de casa de manhã cedo e voltava à noite. Ela gerenciava todos os negócios da empresa em sua cidade e também trabalhava com clientes importantes. Durante o dia, ela desaparecia em seu escritório ou viajava para os escritórios de outras pessoas. Ela viajava principalmente de carro e quase nunca a pé. Archie fazia as compras e cozinhava, bem como a maioria das outras tarefas domésticas da família. Ele conseguia encontrar tempo durante o dia de trabalho para ir à loja e cozinhar algo despretensioso. Lucy cozinhava aos domingos. Aos sábados, os jovens tradicionalmente iam para a casa da Mama Selena no campo. Lucy disse à mãe que esse era o nome de sua antiga vizinha. Mas ela não teve tempo de contar a Archie que ele era filho de Selena. O jovem, obedecendo mais à intuição do que à lógica, rapidamente desviou a conversa para outro assunto. E mais tarde ele perguntou a Lúcia: "Não diga ainda a Betty que sou seu antigo vizinho." "Por quê?" a garota se perguntou. "Você acha que ela vai denunciá-lo à polícia?" "Não, claro que não." Archie sorriu tranquilizadoramente. "Mas ela poderia falar sobre mim em algum lugar, casualmente, por exemplo, para algum velho amigo em comum. Sem malícia, apenas sem pensar. Mas podemos explicar tudo para a mamãe e pedir a ela que guarde seu segredo." Lucy tentou insistir. "Lucy, por que incomodar Betty à toa?" Por alguma razão, Archie tinha certeza de que estaria melhor incógnito. Ele não sabia explicar o motivo, mas como uma mulher idosa, criada nas tradições soviéticas, poderia aceitar que a filha vivesse com um criminoso procurado? Ela ficará muito preocupada. Ela se preocupará com você e terá uma atitude negativa em relação a mim. Por que perturbar a atmosfera pacífica da casa e irritar a todos? Lucy de repente concordou com esse argumento. E, mais tarde, Mama Selena apoiou a posição de Archie. Era verdade que nem Archie nem Selena tinham muita fé que Betty ficaria perturbada com essa informação. Ambos suspeitavam que a mulher ainda não se preocupava com a filha e estava apenas usando-a como uma ferramenta para resolver seus próprios assuntos.
Mas nem a mãe nem o filho expressaram suas suspeitas em voz alta. Lucy havia sugerido à mãe que ela fosse com eles visitar Selena, mas Betty recusou todas as vezes. Ela disse que tinha vergonha de encontrar uma vizinha com quem não tinha sido gentil. No futuro, ela iria, mas, por enquanto, não estava pronta. Na verdade, Betty aproveitou a oportunidade para ficar sozinha no apartamento vazio e explorá-lo adequadamente. Ela rapidamente encontrou os principais documentos de sua filha e os estudou cuidadosamente. Ela vasculhou todos os armários e caixas e fez um pequeno inventário das joias da família. Surpreendentemente, havia pouca coisa, embora Betty esperasse que Lucy, tendo começado a receber grandes somas de dinheiro depois de uma infância de quase pobreza, gastasse muito. Mas descobriu-se que sua filha não estava nem um pouco interessada em ouro ou diamantes. Ela tinha um belo guarda-roupa, eletrodomésticos modernos, computadores legais, que embora Betty não conseguisse estimar o valor deles, um belo carro novo. Mas ela não conseguia encontrar nenhum sinal de luxo. Na parede do escritório de Saka, entretanto, ela encontrou um cofre habilmente escondido, cujo conteúdo ela ainda não conhecia. Talvez fosse ali que os principais objetos de valor estivessem guardados? Do ponto de vista de Betty, isso seria razoável. Quando estava sozinha, ela ligava para o padre Jack e conversava com ele por longos períodos. Durante a semana isso era impossível, o telefone de casa estava sempre ocupado com Archie, e os telefones da rua não eram adequados para o tipo de conversa que o reitor e o paroquiano tinham. Betty dava a Jack Walker todas as informações que havia reunido, discutia planos futuros, é claro, recebia conselhos espirituais. Sem reuniões regulares no Brothers and Sisters, ela achava difícil manter o ânimo. Mas Jack tentou apoiá-la da melhor forma possível. Betty pediu que ele cuidasse de Lucy rapidamente, sugerindo um acidente de carro na saída do escritório. Mas o pai de Jack não estava satisfeito com isso. Parecia muito pouco confiável e arriscado para os carrascos. Era fácil identificar um carro que seria imediatamente encontrado pela placa e pelos danos característicos. E seria muito fácil ferir o motorista desse carro. Jack não podia correr esse risco. E, finalmente, os conspiradores conseguiram bolar outro plano. Lucy só ia a pé para 2 lugares, um clube esportivo e um salão de beleza. Ambos ficavam a 15 minutos de caminhada de sua casa, e não parecia razoável que ela pegasse um carro para percorrer essa distância. Ela visitava o clube esportivo 2 vezes por semana e o salão de beleza semanalmente. Geralmente era à noite, depois que Lucy voltava do trabalho. Certa noite, uma jovem que voltava do treino foi atropelada por um carro. Com a chegada do outono, estava escurecendo cedo o suficiente para que houvesse poucos transeuntes na rua. E os que passavam não se lembravam nem da marca nem do número do carro escuro e pouco atraente que de repente voou para a calçada, atingiu a moça no capô, atropelou-a e desapareceu na esquina. Na verdade, havia apenas 2 testemunhas, rapazes jovens, os alunos da escola de ontem. Um deles correu imediatamente para Lucy, o outro correu para chamar uma ambulância. Eles simplesmente ignoraram o carro. O carro foi encontrado alguns dias depois em um dos becos vizinhos, com algumas doses de cocaína no porta-luvas e traços de vestígios no painel. O carro havia sido dado como roubado e aparentemente foi abandonado pelo ladrão, assustado com o assassinato induzido por drogas que havia cometido. Pelo menos, foi isso que os policiais do caso de Lucy decidiram. Um caso típico, não há necessidade de procurar criminosos, é tudo em vão. Era exatamente com isso que Jack Walker estava contando. Alguns dias após o funeral de Lucy, Betty se aproximou de Archie. Sasha, onde você guarda os documentos? Que documentos? O cara não entendeu. Bem, para o apartamento, para o carro, explicou Betty, nem um pouco envergonhada, terei de formalizar a herança. Archie percebeu que estava em apuros. Ele poderia ter percebido antes, mas a tristeza após a morte de Lucy era muito forte, e o cara não conseguia pensar direito. Mas então foi como se seu cérebro tivesse se ligado. Betty, já havia se passado 6 meses antes disso, Archie se perguntou. E daí? Tenho que me preparar.
Ver se preciso chamar um reparador para o apartamento, atualizar a papelada. Verificar em quais bancos Lucy tinha contas, fazer perguntas. Também tenho que descobrir como o negócio é herdado, não sei nada ainda, preciso verificar, disse Betty com calma e profissionalismo, sem nenhuma modéstia. Entendo que tudo estava em nome de Lucy. E eu sou a única herdeira, portanto sou eu quem tem de cuidar disso. Sou uma mulher idosa, e levará 6 meses até que eu tenha passado por todas as autoridades e consultado. Betty. Archie estava agonizando sobre o que fazer em seguida. E, ao mesmo tempo, estava se esforçando para não demonstrar a indignação que fervilhava dentro dele. Olhe para ela, 9 dias após a morte de Lucy, e ela já está indo atrás da herança. Betty, é claro, você é a única herdeira por lei, confirmou ela, mas perceba que tudo isso, o apartamento, a empresa, o carro, tudo isso, Lucy e eu ganhamos juntos. É meu trabalho, meu tempo, minha força. Portanto, acho que tenho direito a uma parte da propriedade. Sugiro que você me dê a empresa, pois seria impossível para você administrá-la de qualquer maneira. E você pode ficar com o resto. É justo. Que empresa? Que herança? Como você vai formalizar isso para si mesmo, seu idiota? Passou pela cabeça de Archie. Você será pego imediatamente, ainda está dentro do prazo de prescrição. Mas o homem decidiu lidar com os problemas à medida que surgissem. Primeiro, ele tinha que defender sua propriedade conquistada honestamente do concorrente repentino e, depois, descobrir como essa propriedade conquistada honestamente poderia ser formalizada de uma forma relativamente honesta. Eu vi você lucrar, Betty sorriu sarcasticamente, Lucy trabalhou como um cavalo e você ficou em casa, brincando com o computador e falando ao telefone. Não é um grande trabalho. E, de qualquer forma, se você é tão íntegro, por que viveu com Lucy sem se registrar por tantos anos? Se tivesse assinado uma certidão de casamento, também seria o herdeiro de primeira linha agora. Dividiríamos tudo pela metade e pronto. Não, você estava traindo, não queria se comprometer. Agora você está sentado aí, arrulhando. Archie engasgou com a indignação. Não havia nada a dizer. Antes, ele não tinha a menor intenção de contar a tia o verdadeiro motivo de sua convivência com Lucy, mas agora isso parecia simplesmente perigoso. Explicar a ela que parte do trabalho que ele, Archie, estava fazendo para ela e para os negócios de Lucy era simplesmente impossível. Ele tinha de pensar em outra coisa, mas não estava preparado para pensar agora. Legalmente, é claro, você está certa, Betty, ele repetiu, e eu não posso discutir com isso. Posso lhe pedir um favor? Betty levantou uma sobrancelha questionadora. Posso ficar neste apartamento por um tempo? Até que a herança seja finalizada, você e eu estamos em uma visão panorâmica. Mas então você ficará com este lugar, e eu não terei para onde ir. Tentarei ganhar dinheiro para um novo canto o mais rápido possível e não o incomodarei muito. Archie falou com tanta sinceridade e modéstia que Betty de repente sentiu pena do garoto. Realmente, pensou ela, ele não tem para onde ir, acabou de passar por uma grande tristeza. Deixe-o viver, para quê? E eu precisarei de mais informações suas. Viva, ela acenou com a cabeça regiamente, se ele continuar fazendo as compras e cozinhando, ele pode viver os 6 meses inteiros, não será uma pena. Archie sorriu e se apressou em agradecer à velha senhora. Alguns dias após a explicação com o genro fracassado, Betty acordou no meio da noite. Ela podia ouvir claramente os passos no quarto. Archie, o desgraçado, pensou a mulher. Ele não tem escolha a não ser me estrangular enquanto durmo ou fazer alguma outra maldade. Bem, eu vou dar isso a ele. Ela abriu os olhos. Um poste de luz estava brilhando do outro lado da janela, iluminando o quarto, não muito intensamente, mas o suficiente para ter certeza de que o quarto estava vazio. Eu estava sonhando, pensou Betty, mas os passos soaram novamente. A princípio silenciosos, como se viessem de longe, eles foram ficando cada vez mais altos, cada vez mais nítidos, e finalmente pararam ao lado da cama. Quase acima do ouvido da mulher, havia o sussurro da respiração de alguém. Betty congelou debaixo das cobertas e fechou os olhos com força.
Mamãe, disse uma voz feminina calma, mamãe. Betty estremeceu e, de repente, lembrou-se do abajur sobre a cama. Ela apertou o interruptor e o espaço ao redor da cama se iluminou. Ele estava vazio. Mas que diabos! Mais um suspiro alto soou acima de seu ouvido e, em seguida, passos familiares se moveram em direção à janela. A cortina balançou levemente, como se fosse uma corrente de ar ocasional, e o quarto ficou em silêncio. Desde aquela noite, Betty havia perdido a paz. Ela continuou a ver passos no apartamento, primeiro à noite e depois durante o dia. Às vezes, eles soavam ao lado dela e, às vezes, vinham do quarto vazio ou da cozinha. Certa vez, quando não conseguia mais suportar, a mulher até arrastou Archie para o quarto vazio e começou a convencê-lo de que alguém estava andando por ali. O homem olhou para ela com simpatia, garantiu que não tinha ouvido nada e a aconselhou a tomar algum tipo de sedativo. Mas Betty sabia. Seu pecado havia se apoderado dela. Lucy não a abandonaria, permaneceria ao seu lado mesmo na morte. E não havia como lutar contra ela. Durante o dia, a hóspede invisível simplesmente caminhava pelos cômodos. Mas, à noite, ela entrava no quarto de Betty, aproximava-se de sua cama e chamava baixinho, mamãe. E nem mesmo a lâmpada, que a mulher só desligava de manhã, conseguia dissuadi-la. As obsessões assombravam a mulher não apenas no apartamento. Durante as caminhadas, de repente, ela começou a ouvir constantemente o nome da filha. Lucy, gritava uma garota embaixo da janela, chamando a namorada. Lucy, exclamava um garoto com um buquê de flores atrofiado, correndo ao encontro da garota. Lucy, dizia a mulher severamente para a filha pequena, afastando-a da poça. E nas placas de vários salões, lojas e quiosques, o nome de Lucy aparecia repetidamente. Era incrível como Betty não havia notado isso antes. Um dia, ela estava passando em frente à casa de um estranho com um rádio tocando nas janelas. De repente, no meio de uma música, uma voz suave de criança soou. Uma garotinha repetia várias vezes: "Eu te perdoo. Eu amo você. Eu te perdoo. Eu amo você." Lucy havia dito a mesma coisa, quase com a mesma entonação, quando se reconciliou com a mãe depois de um escândalo. Betty não aguentava mais. Ligou para o padre Jack do telefone público e, quase soluçando, contou-lhe sobre suas obsessões. O abade ouviu atentamente, depois a acalmou por um longo tempo e pediu que ela tivesse paciência, ficasse calma, não ouvisse, não ficasse chateada, não acreditasse em bobagens de outro mundo. Mas, dessa vez, a conversa com o padre Jack não ajudou Betty. Em sua cabeça, interrompendo a voz do homem que saía do tubo, uma voz de criança cantava, repetindo duas frases simples. Ela voltou para casa completamente arrasada. Archie, vendo a condição da mulher, ficou seriamente preocupado. Ele quase a forçou a tomar algumas gotas, colocou-a na cama e prometeu que ela dormiria a manhã toda. Mas ela não dormiu. Betty adormeceu quase assim que sua cabeça tocou o travesseiro. Mas, no meio da noite, ela acordou de repente, como se tivesse sido atingida. A lâmpada no teto não estava acesa, ela tinha ido para a cama durante o dia e Archie, é claro, não tinha pensado em acendê-la. Mas a luz da lanterna do lado de fora da janela era suficiente para distinguir uma silhueta feminina esguia contra as cortinas. Uma garotinha de roupão branco, com os cabelos loiros caindo sobre o rosto, estava de pé no parapeito da janela e sussurrava baixinho: "Mamãe." Percebendo que Betty havia aberto os olhos, ele se aproximou lentamente. O som de passos era dolorosamente familiar. A garota parou ao lado da cama e estendeu a mão para o rosto de Betty. A mão cheirava a uma frieza gelada. Betty gritou e perdeu a consciência. Ela acordou quando Archie a sacudiu pelos ombros. A luz do quarto estava acesa e o garoto estava de pé na cama, só de cueca, desgrenhado, sonolento e obviamente assustado. "Betty. Graças a Deus você acordou. O que aconteceu? Você estava gritando tão alto que eu fiquei morrendo de medo." "Merda, eu lhe dei um bom remédio para dormir, você deveria ter dormido até de manhã." De repente, a mulher começou a chorar e contou tudo a Archie.
Ele balançou a cabeça com simpatia, arrastou Betty para a cozinha para tomar chá, ofereceu-lhe valeriana e alguns sedativos mais sérios do estoque. Ele não questionou as palavras dela, como o padre Jack havia feito, não disse que tudo era bobagem e sem sentido. Ele até a invejou um pouco, pois não poderia ver a mulher que amava depois da morte. Ele olhou para ela e pareceu enxugar uma lágrima invisível. E isso fez com que Betty se sentisse ainda mais atraída pelo rapaz. Eles ficaram sentados na cozinha até o amanhecer. Ao amanhecer, a mulher decidiu voltar para a cama. Nos dias seguintes, ela se sentiu melhor. A presença do fantasma durante o dia ainda era suportável. À noite, ela tomava sedativos e Archie ficava ao seu lado até ela adormecer. Ele tinha sido muito atencioso desde a conversa, tratando-a tão gentilmente quanto um frágil brinquedo de Natal e cuidando dela de todas as formas possíveis. Betty achou que tinha sido uma sorte não ter mandado o garoto imediatamente. Sem ele, teria sido muito mais difícil lidar com todo esse misticismo. Ela não teria sido capaz de suportá-lo. Alguns dias depois, Archie disse de repente: Betty, provavelmente vou dizer algo estúpido. Mas, sabe, minha avó costumava me dizer, quando eu era criança, que os mortos não vêm apenas até nós, os vivos. Eles nos incomodam porque tem algum assunto a tratar aqui na Terra, algum pedido para nós. Da próxima vez, pergunte a Lucy o que ela quer. Talvez ela lhe diga e você faça o que ela pede e ela não o incomodará mais. Superstição, disse Betty com raiva, mas, você sabe, Archie, talvez eu tente. Se eu não enlouquecer, acrescentou ela, e foi para a cama. O visitante de outro mundo veio até ela cerca de 24 horas depois. Em um dia branco, por sinal, embora estivesse quase anoitecendo, mas ainda era dia. Esses fantasmas têm muita coragem. Quando ouviu os passos familiares atrás de si no quarto vazio, ela se recompôs e perguntou, tentando manter a voz o mais suave possível: Lucy, minha filha, por que você anda assim? Por que não fica quieta? O que você quer? Mamãe, e um sussurro se espalhou pelo quarto, mamãe. Cerca, e é preciso uma branca, mamãe, e cerca branca, e errado com uma preta, mamãe. O sussurro se aproximou e parecia soar logo acima da orelha da mulher. Betty se virou bruscamente e imediatamente ouviu um sussurro, e uma leve corrente de ar tocou seu rosto. Os passos recuaram em direção à janela, a voz calma repetiu mais uma vez o pedido de uma cerca e se calou com eles. Betty ficou animada. Uma cerca viva, uma cerca, diabos, era realmente tão simples assim? Será que ela estava enlouquecendo por algo tão insignificante há mais de um mês? Bastava repintar a cerca e sua filha se acalmaria e esse pesadelo acabaria. Archie! Archie, você tem tinta branca em casa? Não havia tinta em casa. Uma ida à loja teria de esperar até amanhã. Betty havia escolhido o esmalte mais forte e mais branco, e alguns conselheiros ficaram quase histéricos. Junto com a tinta, ela comprou luvas, um pincel, solvente, um pano para limpar o metal do cemitério com solvente, uma lixa. Depois de escolher a tinta, ela ouviu todos os conselhos dos vendedores sobre equipamentos adicionais. A mulher não podia imaginar que algo daria errado, que ela não conseguiria terminar o trabalho hoje e que sua filha voltaria para incomodá-la. Era necessário ter um seguro completo. A bolsa estava pesada e ela teve que chamar um táxi para o cemitério. O motorista olhou intrigado para a passageira, ele nunca tinha visto uma mulher ir ao cemitério com uma expressão alegre de entusiasmo no rosto. Mas Betty não notou os olhares de lado. Do portão até o túmulo de Lucy, ela caminhou quase correndo, e foi somente quando finalmente chegou ao infeliz portão que ela recuperou o fôlego. Lucy estava enterrada ao lado de Bárbara. Eles ainda não tinham colocado um memorial, era muito cedo, a terra iria assentar e eles teriam que consertá-la de qualquer maneira. Mas a cerca ao redor do terreno havia sido renovada. Antes, o túmulo de Bárbara era cercado por simples postes de metal com correntes esticadas entre eles, e agora havia uma construção de ferro forjado a céu aberto. Mas a cerca antiga era realmente branca, e a nova era pintada de bronze.
De nenhuma outra maneira a vovó Lucy colocou a cerca para colocá-la de volta do jeito que estava, pensou Betty irritada, e ela nem mesmo se surpreendeu com seus pensamentos. Ela sempre foi materialista, e nem mesmo o fato de ser membro dos irmãos e irmãs poderia mudar isso. A mulher acreditava na doutrina do pecado e da purificação, mas considerava as histórias sobre vida após a morte, o reino de Deus, a vida eterna da alma e coisas do gênero como superstição e bobagem. Bastou apenas um mês de contato com o outro mundo para que ela abandonasse sua visão materialista do mundo e passasse a considerar o sobrenatural como algo natural. Betty calçou as luvas e começou a trabalhar. Ela retirou com uma pá os pequenos detritos e as raposas que atacavam os túmulos, limpou a infeliz cerca com um pano úmido, passou uma escova de arame e depois removeu a poeira com uma escova macia. Quando ela estava prestes a desengordurar a superfície com solvente e pegar a escova, de repente ouviu sons estranhos vindos do túmulo da filha. A mulher prestou atenção e se aproximou com cautela. O som vinha claramente de debaixo de uma pilha de coroas de flores. Ela afastou cuidadosamente os babados verdes, e assustada e ao mesmo tempo estranhamente hipnotizada pelo barulho incompreensível, espalhou-os para os lados sem nenhum respeito. Não havia nada embaixo das coroas, mas o barulho havia aumentado claramente. Parecia vir de debaixo da terra. Já estou farta de você, seu desgraçado, disse Betty, voltando-se para a filha. Vim pintar sua cerca, não aguenta mais, fique abaixada e quieta. Sons incompreensíveis vieram do túmulo novamente. Maldita seja, disse Betty, cada vez mais irritada, vou desenterrá-la e estrangulá-la com minhas próprias mãos, só para ter certeza. Com essas palavras, a mulher se aproximou do monte e se inclinou sobre ele, ouvindo. Em seguida, começou a remexer furiosamente com as mãos na terra, que ainda não estava muito compactada. Do lado de fora, devia parecer selvagem, mas Betty não se importava. No entanto, não demorou muito. Sua mão tropeçou em algo duro, e ela o agarrou, puxou-o em sua direção e o retirou da terra, atordoada, e então, com um gemido alto, afundou na grama morta. Em sua mão havia um alto-falante portátil embrulhado em polietileno, do qual saía um som sibilante inarticulado. O alto-falante parecia familiar, exatamente como o que estava na mesa de Archie. Archie, sentado nos arbustos ao lado do monumento vizinho que guardava a paz de gerações de uma grande família, praguejou baixinho. Eu deveria ter saído mais cedo quando ela começou a jogar as coroas de flores, pensou ele tardiamente. Mas a visão de uma mulher idosa rasgando o túmulo da própria filha o assustou tanto que ele deixou o momento passar. E eis que Betty havia encontrado a coluna. Mais alguns segundos e ele se daria conta de tudo. Para o inferno com isso, vamos desistir, murmurou Archie, e saiu resolutamente do esconderijo. Betty. Desculpe-me, tive boas intenções. Não achei que você fosse ficar tão assustada, e murmurou o garoto, envergonhado. Você organizou tudo isso? Perguntou Betty com espanto. Eu escondi o alto-falante, sim, lamentou Archie, eu o comprei com um controle remoto e um pendrive. Minha intenção era boa, de verdade. Gravei aquela música de que você estava falando e pensei em tocá-la quando você estivesse trabalhando aqui. E você pensará que Lúcio perdoou, e ficará aliviado. Que música? A Betty não conseguia superar isso. Bem, você disse que a ouviu no rádio. Vou colocá-la agora, percebeu Archie, e tirou o aparelho do bolso. Murmurando espere um minuto, ele encontrou a faixa que queria, colocou os fones de ouvido nos ouvidos da mulher mais velha e apertou play. Uma voz masculina cantou algo que Betty achou incoerente, mas rítmico. Ela queria tirar os fones de ouvido, mas Archie fez sinais que diziam para ouvir. E, no final da fita, uma voz de criança surgiu de repente: eu te perdoo, e eu te amo, e eu te perdoo, eu te amo, e eu te amo. Eu te perdoo, eu te amo. Então era apenas uma música. Betty ouviu a voz e não conseguiu acreditar. Espere, mas e o resto? As vozes, os passos, a respiração, os nomes e então, me veio à mente, ela mesma, Lucy. Betty tentou dolorosamente pensar, mas seus pensamentos estavam confusos e não se encaixavam. Você não acreditou em mim, não é?
Você decidiu me enganar, gritou ela, sentindo a raiva ferver dentro dela, para zombar da velha? Ele se levantou do chão com súbita impetuosidade e atacou Archie com os punhos. Mas ela parou a um passo dele e começou a cambalear lentamente para um lado. Seu rosto estava estranhamente contorcido e, em vez de um grito de acusação, sua boca era um silvo horrível, como o do infeliz orador. Betty caiu ao lado da cerca e desmaiou. Archie se curvou sobre a mulher, verificou seu pulso e xingou, agora com a voz mais alta. Em seguida, tirou um celular do bolso do paletó, enorme como um tijolo e terrivelmente desconfortável. Ele não gostava dele, mas agora estava feliz por tê-lo trazido. Mamãe, disse ele rapidamente ao telefone, pegue o volante e dirija até o cemitério para ver Lucy. Rápido, eu explico depois. Sim, não entre pelo portão da frente, mas pelo portão lateral, para que o guarda não o veja. Archie elaborou seu plano com sua mãe. Selena sugeriu que Betty era facilmente sugestionável e mística, já que estava em um culto. Então Archie começou a se divertir. Ele colocou vários alto-falantes pequenos, mas potentes, em toda a casa, por meio dos quais reproduzia sons de passos, respirações e sussurros. Ele controlava as gravações com um controle remoto ou as colocava em um timer, para que não ficassem muito monótonas. E seria suspeito se o fantasma só aparecesse para Betty quando Archie estivesse em casa. O cara controlava as caminhadas de Betty e, no caminho de volta, persuadia os transeuntes a dizer o nome de Lucy junto com o da mulher. Alguns ele contava uma piada para sua tia favorita, outros ele subornava com um pouco de dinheiro. Ela ligou a música com a letra que conhecia das histórias que Lucy havia repetido para sua mãe como um encantamento durante toda a infância, à espreita nos arbustos perto da casa por onde Betty havia passado. Os alto-falantes estavam altos o suficiente. O fantasma era a mãe de Selene, vestida com um moletom branco e uma peruca loira. Eles haviam calculado que, depois dos comprimidos para dormir que Archie dera à sogra, ela não perceberia os detalhes, e haviam calculado corretamente. Os Babarikins não estavam planejando nada de estranho. Eles queriam convencer Betty da existência do fantasma e, em seguida, sua boca para mandá-la dividir a herança com Archie. Mas as coisas acabaram sendo diferentes. Exausta pela preocupação, pela necessidade de voltar a mentir e fingir, pela separação dos irmãos e irmãs e do amado reitor, pelo envolvimento no assassinato, ainda que indireto, de entidades de outro mundo, enfim, por todos os acontecimentos dos últimos meses, Betty sofreu um derrame. Ela desmaiou no cemitério, e nem Archie nem Selena jamais descobriram se a mulher havia se dado conta do que realmente era. Depois de ligar para Selena, Archie usou seu celular para chamar uma ambulância. Os médicos chegaram a tempo, mas, felizmente, 5 minutos depois de sua mãe. Ele teve tempo de explicar a situação a Selena, dirigiu-se ao seu carro e foi para casa. Selena, por sua vez, foi para o hospital com Betty e cuidou dela na unidade de terapia intensiva por mais de um mês. Não era permitida a entrada de pessoas de fora na ala, mas não havia funcionários suficientes e outra mulher idosa e paralisada que ninguém deixava feliz. Então, quando Selena pediu ajuda, ela foi autorizada. Um mês depois, ela também transferiu Betty para um apartamento. A mulher ainda estava meio paralisada e não conseguia falar, mas prometeu viver por muito tempo. Archie equipou o quarto com as peculiaridades dos pacientes acamados e contratou uma enfermeira. Junto com sua mãe, ele e Selena atacaram as autoridades de tutela, o filho por telefone e Selena pessoalmente. Betty não tinha parentes, mas havia testemunhas que confirmaram seu longo relacionamento, vizinhança e comunicação próxima com Selena. Essa circunstância, somada a um pouco de dinheiro, fez com que Selena Babarikina se tornasse oficialmente a guardiã de Betty Seliverstova, sua ex-vizinha e cunhada falida. Pelos direitos de tutela, Selena recebeu o direito de dispor da herança devida a Betty. Ela transferiu a empresa para si mesma e Archie encontrou um diretor administrativo que administrou o negócio por vários anos. Naturalmente, nenhuma das ações do diretor foi feita sem consulta a Archie. Quando o prazo de prescrição de seus crimes anteriores se esgotou, Archie assumiu oficialmente o cargo de diretor. Betty viveu apenas 2 anos após seu derrame. Jack Walker, depois de perder contato com ela, tentou localizá-la,
mas, quando a encontrou, decidiu ficar longe de sua antiga paroquiana. A própria Beth não pensou nisso, ao seu lado estava Selena, que estava assumindo a tutela. A rica herança de seu pai Jack não era para ser abordada. E ela preferiu esquecer Beth, como um projeto fracassado. E logo as atividades da Sociedade O'Brothers and Sisters interessaram a promotoria, e Jack Walker passou a ter outras preocupações. Ao comemorar seu 45º aniversário, Archie pensou com satisfação que, apesar de tudo, havia conseguido manter a promessa que fizera à sua mãe. Selena não precisava de nada, e Archie estava sinceramente orgulhoso disso. E, de modo geral, a vida havia corrido bem para ele. Exceto pelo fato de ele nunca ter tido uma família. Depois de Lucy, todas as mulheres pareciam inadequadas para viver juntas. Um grande retrato fotográfico dela ficou pendurado na parede de seu escritório durante anos. E no túmulo da garota havia um monumento de mármore rosa, cercado por uma cerca branca. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.